Começamos mais um Radar Podcast. Depois de uma semana passamos bastante movimentada, essa já começa com muitas notícias. Ontem você ouviu aqui com a gente no Radar que o Trump prometeu taxar as importações de ferro e aço dos Estados Unidos. E neste episódio temos o cumprimento dessa promessa com um decreto assinado pelo presidente na manhã de ontem, logo após postarmos nosso episódio. Além da previsão do mercado para a inflação de 2025, chegando próximo dos 6%. Oi, Bruna, como é que tá? Tudo bom? Foi só lançarmos o episódio de ontem que o Trump assinou o decreto, né? Fala, Guilherme. Com certeza a gente vai ter uma semana bem movimentada com os impactos dessa taxa imposta pelo governo americano. O Trump não tem saído aqui da nossa pauta, então a gente tem visto nos últimos dias aí todo o desdobramento. Como o tema merece uma atenção redobrada, eu convidei o Jonathan Goulart, que é gerente de exportação da Liderlog, uma empresa 3S Corp, e especialista no mercado internacional, para explicar para a gente os impactos dessa taxa. Oi, Bruna. Muito obrigado pelo convite. É um prazer participar aqui do Radar. Pois é, as ameaças e as taxações são uma estratégia antiga e conhecida de Trump para tentar vantagens e negociações bilaterais. O Brasil já esperava que isso aconteceria de certa forma. Todavia, essa é uma medida que pode levar o desligamento de fornos e demissões na indústria siderúrgica brasileira. O Brasil exportou mais de 70 tipos de mercadorias de aço e alumínio para os Estados Unidos em 2024 e foi o segundo maior fornecedor de aço em volume, atrás apenas do Canadá. Se considerarmos todas as exportações desse grupo de produtos, os Estados Unidos foi destino de 47% delas. É muita coisa. Os exportadores brasileiros precisarão de muita criatividade para contornar esse contexto e encontrar soluções em novos destinos para esse volume todo. Sem dúvidas, esse será um momento desafiador para as siderúrgicas brasileiras, que precisarão desenvolver novos mercados internacionais. Como o Jonathan trouxe para a gente, essa é uma estratégia antiga do Trump, e se olharmos para o passado, o Trump tentou aplicar tarifas ao aço e alumínio brasileiros no primeiro mandato, né? Vamos então fazer esse olhar para o passado. Eu vou fazer uma retrospectiva desses fatos, Bruno. Em março de 2018, os Estados Unidos aplicaram uma taxa de 25% sobre todas as importações de aço e 10% sobre as importações de alumínio. Mas ele decidiu excluir o Canadá e o México, dois de seus maiores fornecedores, dessas tarifas e permitiu que outros países solicitarem também uma inclusão nessa lista de exceção. O Brasil fez o pedido, foi aprovado e os Estados Unidos criou um esquema de cotas para as exportações brasileiras. Desde então, essa relação sofre altos e baixos, mesmo que com a flexibilização ali em 2018, deixou muitos atritos, né? Em dezembro de 2019, o Trump acusou o Brasil de desvalorizar o real para estimular a compra de produtos brasileiros. E nos últimos meses do governo Trump, em outubro de 2020, ele decidiu elevar as tarifas sobre as chapas de alumínio importadas do Brasil de 15% para 145%, alegando que as empresas brasileiras estavam vendendo produtos abaixo do custo para eliminar a concorrência americana. Em julho de 2022, já sob o governo de Joe Biden, revogaram todas essas medidas restritivas. Agora, chegando nos dias atuais, há alguns episódios nós comentamos sobre a relação comercial brasileira com os Estados Unidos, especificamente nessas exportações para o mercado americano. Então, nós comentamos que elas são bastante baseadas na indústria da transformação, que tem o ferro e o aço como dois produtos de grande valor agregado e de muito volume, quando olhamos para as exportações. Com a atenção do Trump voltada a esse segmento, surgem novos dados desse mercado para o Brasil e também para os Estados Unidos. Consegue trazer para a gente, Bruno, alguns desses dados? Consigo sim. Eu vou resgatar aqui nas pesquisas que eu fiz para a produção da nossa pauta de hoje. Eu li as matérias da CNN Brasil e BBC que trazem todas essas informações de forma muito detalhada, né? O cenário atual mostra essa relação de interdependência comercial entre Brasil e Estados Unidos, mas de maior preocupação para o mercado brasileiro. Segundo Trump, em entrevista, abre aspas, vamos trazer de volta as indústrias e vamos trazer de volta nossos empregos. E vamos tornar a indústria americana grande novamente. Fecha aspas.
vemos aí uma resposta bem objetiva do governo Trump 2.0 e a economia atual dos Estados Unidos, né, que sugere um fortalecimento da indústria nacional, desestimulando importações com o argumento de potencializar produtores locais e gerar empregos. Porém, o Brasil é um dos principais exportadores de aço para os Estados Unidos, só logo depois do Canadá, que é a matéria-prima para a indústria que o Trump quer fomentar. Além disso, o efeito máquina de lavar nos explica o que ocorreu quando o Trump fez um movimento similar no passado, taxando importações. Para quem está nos ouvindo e não sabe o que é esse efeito máquina de lavar, o efeito foi de um aumento em 12% no custo do produto taxado, que eram as máquinas de lavar, por outros critérios, por conta de concorrência desleal, mas que gerou aí, essa taxação acabou gerando nem tantos empregos assim, e um aumento de 12% no custo do produto taxado. E nas palavras da economista Inge Fechner, ela cita tanto esse efeito máquina de lavar, quanto o que está acontecendo agora nessa política do Trump, como, abre aspas, os consumidores arcam com o custo do conflito comercial, fecha aspas. Olhando para o Brasil, mais da metade do aço exportado pelo Brasil tem como destino o mercado americano. Então, estamos extremamente vulneráveis diante dessas medidas. Agora há pouco você comentou, Bruno, sobre as chapas de alumínio que sofreram uma taxação de 145% no final do primeiro mandato de Donald Trump. Então, outro ponto importante é olharmos para a variedade de produtos exportados do Brasil para os Estados Unidos. Em 2024, nós exportamos mais de 70 tipos de itens de aço e alumínio aos Estados Unidos. Como trouxe nosso especialista em exportação, Jonathan Goulart, as empresas precisarão ter bastante criatividade para contornar essa barreira. E é importante lembrar que o setor siderúrgico já vem sofrendo nos últimos anos com a entrada do aço chinês no mercado brasileiro, que teve um aumento de mais de 8.600% no volume de importações desde os anos 2000, com inclusive pedidos de empresas gigantes como a Gerdau para que o governo brasileiro tomasse medidas de proteção contra justamente esse aço chinês. Mas retornando à pauta do dia, as taxas impostas pelo Donald Trump, nós já temos algum posicionamento do governo brasileiro, Bruna? Então, por enquanto não tem nada oficial, mas notícias aí apontaram que o governo deveria taxar empresas de tecnologia em resposta à taxação realizada nesta semana, ou seja, iria mirar aí nas grandes big techs que estão no Brasil. Porém, essa informação foi desmentida pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Aqui no Radar, ficaremos atentos ao posicionamento do governo brasileiro e atualizaremos vocês diariamente. Para finalizar, Guilherme, a gente tem alguma previsão de inflação perto de 6% para 2025? Temos sim, Bruna, exatamente. Analistas consultados pelo Banco Central passaram a ver uma inflação mais alta no fim deste ano. O levantamento, que capta a percepção do mercado sobre os indicadores econômicos, mostra uma expectativa para o IPCA, que é o índice que mede a inflação brasileira, agora é de alta de 5,58%. Mas em um mercado, que a gente está vendo agora com fatores tão variáveis, precisamos ficar atento que esses dados mudam com muita frequência. Mas se você ficou com alguma dúvida e quer saber mais sobre os impactos dessa e de outras notícias que impactam a sua importação ou exportação, estamos no YouTube e também no Spotify de segunda a sexta, o Giro de Notícias para deixar no seu radar.